Sejam bem-vindos mais uma vez, mais um vídeo, né? Sou o pastor Jean Jorge. Estaremos agora falando sobre o retorno de Cristo numa forma cronológica, a partir do momento das nuvens, dos ares, né? Mas vamos pegar um pouquinho antes, na ordem celestial, para que Jesus tome o reino, né? Porque tudo parte de um princípio espiritual para depois chegar ao nosso mundo físico, né? Então, esse tema de hoje é o retorno de Cristo, a cronologia. Vamos ao estudo. No plano espiritual sai a ordem para a volta de Jesus. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, Jesus, né? Daniel está dizendo que está vendo Jesus vindo. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar a ele, ou seja, é Jesus indo lá, ainda lá no céu, ao encontro de Deus, o ancião de dias, para receber a autorização para voltar. Então, Daniel está vendo essa cena. Está vendo essa cena em que eu imagino Deus chamando Jesus e dizendo, meu filho, chegou a hora. A hora é agora, você já sabe que chegou a hora de você tomar o reino na terra. Então, ele vê esse filho do homem se dirigindo ao ancião de dias, representando o Senhor, né? E foi-lhe dado o domínio, foi dado o domínio ao filho do homem, a honra e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno e não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Ou seja, instaurou o reino milenar, vai pela eternidade adentro e nunca mais esse reino passará a outro povo, né? Como diz o próprio Daniel. E isso combina com Apocalipse 15, que vai dizer, e o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Lembre-se sempre, a trombeta é o elemento que liga a ressurreição, a transformação dos corpos, arrebatamento e a volta de Jesus em glória. Então, a trombeta toca, né, no sétimo anjo, que é o último, e houve grandes vozes que diziam, os reinos do Senhor vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. A de Deus, vieram a ser de Deus e de Jesus, né? E ele reinará para todo sempre. Ou seja, então, após essa ordem no mundo espiritual, começam a acontecer os fatos aqui no mundo físico, né? E aí Jesus definitivamente volta, né? Abre os céus, rasga o céu e vem descendo para dar a ordem para que a sua igreja seja ressuscitada, aqueles que já estiverem mortos, e glorificados, transformados junto com eles, os que estiverem vivos. E aí, nesse momento, se une e sobe, né, até as nuvens do céu, como falamos no vídeo anterior, né? Vocês podem dar uma verificada, que se chama e depois do encontro nos ares, a igreja subirá para o céu ou descerá para a terra. Esse é um outro vídeo anterior que nós gravamos. Então, esse daqui tem muita referência daquele vídeo. Então, Jesus está nas nuvens e dá a ordem, né, para a ressurreição e para a própria glorificação de todos. E aí, a igreja, após isso, vai descer com Jesus, né? Porém, Jesus ainda há algo a fazer, ainda tem uma guerra a ser travada aqui, porque nesse momento que Jesus tira o seu povo da terra, é porque o seu povo está no limiar de ser exterminado. Tal como ele fez com Sodoma e Gomorra, que tirou Ló antes de ser, né, ali caiu fogo, na mesma noite, né, os anjos pegaram pela mão de Ló, tal como Noé entrou no dia que o dilúvio caiu, né, ali rente com a caída da chuva, e também com o Mar Vermelho, né, foi só o povo atravessar o Mar Vermelho e que o Mar Vermelho engoliu o inimigo, né, Faraó e seus exércitos. Assim vai acontecer com o inimigo também, com o anticristo, né? Então, eles vão estar cercando Jerusalém. Jerusalém será o epicentro dessa guerra mundial. Todo o planeta vai estar afetado. Todo cristão que não aceitar a marca da besta, todo ser humano que não aceitar a marca da besta, ele vai ser perseguido pela besta, né? Vai ser morto alguns, outros vão ser presos,
como diz a palavra, porém alguns conseguirão se manter fiéis aí, e esses também que morreram porque não aceitaram são fiéis até o fim. Porém, alguns ficarão vivos ainda. E aí, para não ser exterminado, que é esse momento que o exército quer invadir, que já está assolando o mundo, agora ele quer invadir Jerusalém. Na verdade, também já vemos que Zacarias diz que o anticristo, ele já invade Jerusalém, ele assola, ele, como diz, força as mulheres, né? Porém, quando chega, antes de chegar ao limiar mesmo da extinção, é que Jesus voltará para livrar o seu povo disso, né? E aí ele vai acampar com os seus exércitos ali perto de Jerusalém, quase de frente mesmo a Jerusalém, né? Entre o Mar Grande e o Monte Santo, que é o monte onde ficava o templo, né? Glorioso aí. Então ele diz: chegará o seu fim, não haverá quem o socorra, né? Ele pode fazer o que ele quiser, mas o seu fim já está determinado por Deus. E aí o exército do inimigo, né, acampado para invadir. E aí nesse momento, João diz que eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. Ou seja, fazerem guerra a Jesus, né? A besta na Bíblia quer dizer reino, mas todo reino tem um rei, né? Todo reino tem um rei. Então esse representante desse reino, ele estará à frente do seu exército para, né, ir contra Jesus. Apocalipse diz: e a besta foi presa e com ela o falso profeta, né? Jesus dá esse ultimato, né? E joga no lago de fogo. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com fogo, que arde com enxofre, né? Apocalipse 19, 20. Então, esse já é apontando para o fim do inimigo do Senhor, né? E aí, esse momento, depois disso, Jesus vai agora exterminar todo o exército da besta. E aí Isaías 63 vai dizer assim, ó: quem é este que vem de Edom? Edom é uma cidade lá na Jordânia, Petra, né, na Jordânia, por ali naquela área ali. E Edom é Esaú. Esaú, que era irmão gêmeo de Jacó, né? Então Abraão teve Isaac, que teve Ismael, e depois Isaac teve Jacó e Esaú, os dois gêmeos, né? Então Esaú deu origem aos árabes, e ele também é chamado de Edom. E Jacó é origem aos judeus. Então diz que Jesus, o profeta Isaías faz uma pergunta: quem é este que vem de Edom, da cidade de Bosra? Bosra, né, como falei ali, Edom, Petra, na Jordânia. Com as suas roupas manchadas de vermelho. Como eu tinha falado lá atrás, naquela outra imagem, né? Aqui está manchado de vermelho, aqui nessa imagem, porque Jesus pisa o lagar. Lagar é um lugar onde ficam as uvas para serem pisadas para o suco ser derramado. Suco da uva, né? Então pisa as uvas ali, e na medida que pisa as uvas, o suco dela espirra na roupa daquele que está pisando. Então Jesus aqui mostra para Isaías, Deus mostra para Isaías essa cena, de que é isso que vai acontecer quando Jesus pisar os inimigos, tal como alguém que pisa o lagar. A roupa de Jesus vai estar salpicada com o sangue, tal como uvas salpicam, né? Como aquela cor meio avermelhada, né? Como se fosse sangue. E aí ele continua a pergunta: quem é este vestido de trajes reais? É o próprio Jesus, né? Que marcha em sua grande força. Aí Jesus, o próprio Deus, e é o próprio Jesus aqui, para Isaías responde: sou eu, o Senhor, anunciando a justiça. Sou eu, o Senhor, poderoso para salvar. É o próprio Jesus falando com Isaías. Aí uma outra pergunta: por que as suas roupas estão vermelhas?
como se você tivesse pisado uvas. E aí Jesus responde: pisei uvas sozinho, no tanque de prensar. Não havia ninguém para me ajudar. Em minha ira esmaguei os meus inimigos como se fossem uvas. Em minha fúria pisoteei meus adversários. Seu sangue manchou minhas roupas. Em minha ira esmaguei as nações e as fiz cambalear e cair, e derramei seu sangue na terra. Isaías 63, 1 a 3 e o versículo 6. E aí Apocalipse 19, 3 vai dizer: está vestido com um manto tinto de sangue. Tinto, não é vermelho, pintado de sangue, né? Como se fosse salpicado. E o seu nome é o Verbo de Deus. É o próprio Cristo, né? Que desce para fazer essa guerra contra o nosso inimigo. E aí, nesse momento, João vê que Deus, ou o próprio Jesus, conclama um anjo para chamar as aves. Aves de rapina, abutres e tantas outras aves que comem carniça. E aí vai dizer: vi então um anjo de pé sobre o sol, a chamar em alta voz a todas as aves que voam pelo meio dos céus. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Ou seja, vamos ver qual é a ceia de Deus. E o que está ligado a essa ave? Aí Jesus vai falar um pouco sobre esse momento. Ele diz o seguinte, porque como o relâmpago parte do Oriente, ilumina até o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, aí ele vem discorrendo aquele texto conhecido, né? Logo após os dias da tribulação, após esses dias de tribulação, o sol escurecerá. Ou seja, eu quero me ater ao versículo 28. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. É o mesmo texto lá de Apocalipse que será chamado os abutres para a ceia. Porque Jesus está ligando aqui a sua volta a essas aves que vão comer os corpos. Quais corpos? Os corpos daqueles inimigos que Jesus pisoteou no lagar, né? E tantos foram eles que não haverá tempo de enterrá-los. Diz a palavra que vai haver 7 meses para que esses corpos sejam enterrados. Então, enquanto não são enterrados, os abutres vão se fartar, né? Para comer carne de reis, como diz essa profecia de Ezequiel. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda a espécie, a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu ofereci por vós, um sacrifício grande nos montes de Israel. Comei a carne e bebei sangue. Ou seja, é o mesmo momento que Jesus disse, aonde houver um cadáver, está vendo aqui? Cadáver, né? Vão se ajuntar os abutres. Ou seja, simbolizando que os inimigos do Senhor vão estar espalhados pela terra, pelo vale, né, do Armagedon, e ali os abutres vão devorar. Aqui é o mesmo versículo de Mateus 24, 28 e Apocalipse 19, 21, que diz que os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, é o mesmo momento na volta de Jesus, né? Ele salva o seu povo e destrói o inimigo. É um modus operandi de Deus agir em toda a história. Você pode verificar isso na palavra do Senhor. E aí vem um anjo, né? E a Bíblia diz, e ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Após isso, então, Jesus dá uma ordem logo para que Satanás seja preso por 1000 anos. E lançou-o no abismo. Satanás não é lançado no lago de fogo, tal como foi a besta e o falso profeta. Satanás é lançado num abismo, tá? Porque ele ainda voltará após os 1000 anos. A besta e o falso profeta não voltarão mais. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos.
Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Jesus, na sua volta, ele traz também consigo o seu galardão, né? Então, Isaías 40 vai dizer: eis que o Senhor Deus virá com poder, seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Então, o Apocalipse 22 vai concordar com isso e vai dizer: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É no momento da volta de Jesus, né? Que a sua igreja ela recebe esse galardão quando tiver instaurado o reino, né? Acontece as bodas, né? E o milênio. E aí o galardão é distribuído para ordenar que a sua igreja possa, como reis e sacerdotes, dominar sobre as nações, né? Existe vários versículos que vai dizer que o povo de Deus vai dominar as nações com cetro de ferro, né? Tal como Jesus também terá um cetro de ferro para dominar no reino milenar. Mas olha que interessante esse versículo de Deuteronômio 24. Quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Ou seja, esse um ano inteiro representa o milênio. Ou seja, não haverá guerra, porque Jesus está alegrando a sua esposa, está alegrando a sua noiva. É um ano inteiro de descanso, né? Não haverá mais guerra daí em diante, né? Houve as bodas, então foi recém-casado, não vai haver guerra. Por um ano vai ficar livre dessas coisas e daí por diante, né? Porque vai entrar a eternidade, nunca mais haverá guerra, né? No final do milênio que se levantará de novo Satanás, mas não haverá guerra. O próprio Deus do céu mandará a sua ordem e Satanás vai para o lago de fogo. Então, Apocalipse 20, versículo 6 vai dizer: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Para participar dessas bodas aí, tem que participar da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, que é o lago de fogo. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos, que é o tempo do milênio, né, irmãos? Então, que a gente possa, Deus ter aberto mais a mente de vocês, que daí em diante entra o milênio, já é assunto para um outro estudo, né? Que Deus possa ter feito você compreender um pouquinho mais da palavra, e eu espero que tenha sido claro, né? O que não foi, que o Espírito Santo possa esclarecer aos seus corações. Obrigado, que Deus possa abençoar a todos. Amém.